Boa tarde a todos e a todas, a todos e todas que estão aqui na sala pelo Zoom, nos ouvindo pelo Zoom, e a todos e todas que estão pelo Facebook. Estamos iniciando mais um curso nesses blocos de cursos que nós temos iniciado essa semana. Ontem iniciamos um, hoje pela manhã mais um, e agora à tarde esse curso sobre sistemas agroflorestais na Caatinga. Eu me chamo Aurinete, sou da equipe de assessoria técnica da Fundação CEPEMA, estou na parte da coordenação de gênero e certificação, a coordenadoria de gênero, agroecologia e certificação, e hoje, juntamente com o Kaique, que vai estar se apresentando, que também colabora conosco na equipe técnica, Alexandre Kaique, nós vamos iniciar o módulo 1 desse curso, Sistemas Agroflorestais na Caatinga. Vamos estar apresentando o curso, a bibliografia que nós vamos estar abordando nele, e também os próximos módulos. Então, eu passo aí a palavra para o Kaique se apresentar. Vou descompartilhar aqui o card. Vocês me escutam bem aí? Sim. Então, né, a Aurinete já falou um pouco, mas eu sou Alexandre Kaique, né? Tenho uma startup que trabalha com sistemas agroflorestais chamada Quacitropia e faço parte do quadro técnico da CEPEMA há mais ou menos um ano já, trabalhando com os agricultores, tanto com formações online, agora nesse período da pandemia, né? Como também com presencial, quando é possível, né? E convidado para ministrar esse curso junto com a Aurinete e outros convidados, né? E hoje, nesse primeiro momento, a Aurinete vai falar um pouco sobre mudanças climáticas, né, que é um dos pontos principais do trabalho que a CEPEMA vem desenvolvendo junto com a Rede Ecoceará, e a gente vai ter uma breve introdução hoje sobre semiárido, caatinga e sobre os tipos de sistemas agroflorestais que nós vamos trabalhar nesses módulos, né, assim como a bibliografia que a gente vai utilizar, né, do professor Ambrosio e outros materiais que a gente tem utilizado para estar norteando nossas atividades na Caatinga e no semiárido, tá bom? E aí a Aurinete vai começar a falar um pouco sobre a questão das mudanças climáticas. Pronto, eu vou colocar aqui a apresentação. Está aparecendo para vocês? Ah, sim. Pronto. Lembrando a todos, né, e todas que estão iniciando conosco esse curso, se obtiver frequência de até 70% no curso, nós vamos ter 4 módulos, nós vamos estar emitindo certificados, tá bem? Para vocês. Esse curso ele faz parte de um bloco de atividades do projeto que nós estamos trabalhando na Fundação CEPEMA, Projeto Gênero e Clima, que tem apoio dos parceiros e parceiras da rede da Terra do Futuro na Suécia. E hoje iniciaremos esse bloco 1, né, do curso, como o Kaique falou, dos sistemas agroflorestais na Caatinga, e eu vou falar um pouco sobre a questão das mudanças climáticas. Como esse sistema, né, a gente traz que ele é uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas para a agricultura familiar. Apresentando um pouco o curso, nesse módulo 1, nós vamos estar vendo um pouco o que vai ser o curso, né, como apresentado pelo Kaique, que vai ser a nossa bibliografia que nós vamos estar vendo ao longo do curso. Vocês também vão estar recebendo esse livro do professor Ambrosio, quem não tem. A frequência vai também ser
servir para isso, né? Vocês colocam o e-mail, mas para garantir também, vocês que estão acompanhando aqui pelo Zoom, podem colocar aí pelo chat, tá bom? O e-mail de vocês. Nós vamos estar enviando esse livro e um outro também que eu vou estar mostrando para vocês. Nesse primeiro módulo, vamos ver um pouco a introdução, o que é os sistemas agroflorestais, né? Foco na caatinga, e essa conexão dos sistemas agroflorestais e as mudanças climáticas. Aqui é uma outra livro também, uma outra bibliografia que eu trago para vocês, que também vai estar sendo disponibilizado após o término desse primeiro encontro, que é essa síntese de resultados do TIB, né? O que é o TIB? É a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. É uma iniciativa global focada em tornar visíveis os valores da natureza. Seu principal objetivo é integrar os valores da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Então, ele traz aqui a questão da importância, né, da agricultura e os sistemas agroalimentares, e que isso não está e que isso está interligado, né, diretamente com todo esse assunto que nós vamos estar abordando, né, toda a questão dos sistemas agroflorestais e principalmente no bioma, principalmente na Caatinga, né, o que a gente traz essa pesquisa do professor Ambrosio, e nós vamos estar vendo muito isso. Então, faz essa conexão, por isso que eu trago também essa bibliografia para vocês. Aqui, já desse livro, dessa síntese, esse fluxograma aqui, ele faz uma conexão dos valores sistemas ecoagroalimentares, né? E a agricultura, então, vai desde o capital humano, social, capital que é produzido, ele faz aqui nesse fluxograma o que sai e o que entra aqui, por exemplo, no capital humano, né, o trabalho, o conhecimento, que entra como, vamos dizer, resultado, né, desse trabalho, desse conhecimento, os salários, atendimentos, as condições de trabalho e etc. Aqui no capital social, ele também traz uma série de questões e aqui que tem a ver com o assunto que nós estamos abordando, acesso à terra, né, por exemplo, e retorna a segurança alimentar, né, soberania alimentar, e o capital produzido, que são as máquinas, as energias, as finanças, e retorna como renda, lucros e impostos. E aqui traz toda essa cadeia da agricultura e valores e valores alimentares, né? Então, faz toda essa conexão, vocês vão ver bem no livro completo, quando nós enviarmos para vocês. Aqui esse fluxograma que a gente traz nos sistemas agroflorestais, essa conexão com as mudanças climáticas, né, a gente tem observado que ao longo dos anos isso impacta diretamente no agricultor. A gente vê que esse aqui eu trago esse mapa aqui mundial, mas nós estamos também localizados aqui na América Central e do Sul, Brasil. E onde tem essa parte em vermelho, vocês observam que são os serviços, os tipos de serviços, os físicos, o biológico e os serviços humanos, o quanto que tem impactado essas mudanças climáticas nesses serviços, né? Principalmente nos serviços biológicos, nos serviços ecossistêmicos, nos serviços humanos que estão diretamente ligados. Não tem nem no mapa aqui em geral, e nem aqui onde estamos localizados, não tem na média que atribui a questão das alterações climáticas, não tem nem
não tem nenhuma informação aqui que nos mostre que está baixa, né? Ou seja, toda, toda esse fluxo, essa alteração climática nos sistemas físicos, biológicos, humanos, vem alterando ao longo dos anos. E aqui vai da média à mais alta, que é esse onde está todo esse ponteado aqui. Então, isso atinge diretamente também a agricultura familiar e impacta diretamente também nessa produção, né? Que também vocês vão estar recebendo. E por consequente, por consequência, né, esses impactos ambientais, eles têm eles também impactam os limites do planeta, né? A gente tem observado também essas questões, né? E aqui no estudo da economista a Kate, ela traz nos estudos dela esses mapas que nos mostra esse fluxograma que vem ocorrendo ao longo dos anos, né? Essas mudanças climáticas que vêm impactando todos esses aspectos. E aqui ela traz esse déficit, aqui essa parte em vermelho, né? Onde a gente está bem no limite mesmo do planeta, né? Então, os especialistas já vêm alertando, nos alertando, né, ao longo dos anos sobre essa questão. E aí também eu trago para vocês que as alterações climáticas, ó, essa vermelha aqui, ela impacta diretamente todas essas questões aqui que a gente vê ao redor desse ciclo. E aqui seria o local ideal e justo, né, para a humanidade, que a Kate traz, que seria essa parte verde, né, que tem impactado ao longo desses anos, né, a questão da água, a educação, emprego, a energia, a igualdade de gênero, alimento. E ela nos traz que essas questões essas questões que têm impactado ao longo dos anos, né, com as mudanças climáticas, afeta diretamente todo esse ciclo, né? Bom, e aqui os sistemas agroflorestais na Caatinga como estratégia de adaptação às mudanças climáticas na agricultura familiar. Os sistemas agroflorestais, ele tem um papel, assim, ele tem uma função, né, muito importante para as questões ambientais, principalmente no que se refere, por exemplo, aos serviços ambientais. Ele é um prestador, né, de serviços ambientais. O que são esses serviços ambientais, né? Aqueles serviços que a natureza nos oferece, a água, o ar, o solo, a biodiversidade. E os sistemas agroflorestais, ele colabora diretamente, né, para esses serviços ambientais, para que ocorra e tenha manutenção, né, se mantenha ao longo desses anos. Também a questão da flora, da fauna, a manutenção dos ecossistemas, ele traz isso também, a adaptação e mitigação, que são as adaptações como é que eu posso dizer para vocês, a mitigação, a questão
de adaptar, né, de adaptação a essas mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, ele traz essas questões para a agricultura familiar. Minimizar, né, vamos dizer assim, alguns impactos, né, que ao longo dos anos os agricultores, por exemplo, as queimadas, né, então, oposto a isso, esse sistema, ele traz esses benefícios. E aqui no modelo do professor e pesquisador, João Ambrosio, ele traz algumas questões, né? Como a questão da conservação dos solos, dos recursos hídricos, da fauna, da flora, os modelos de exploração agropastoril da região da Caatinga, que a gente vai ver ao longo do estudo do livro dele, ele traz esse sistema, né? O modelo dele, ele trabalha com a agricultura, a pecuária e a silvicultura. Nós vamos estar vendo ao longo do curso e também vocês vão ver na bibliografia dele. E aqui, resumidamente, o Kaique vai adentrar mais em cada sistema, mas resumidamente o que os resultados obtidos, né, no sistema, no modelo do que o professor Ambrosio trabalhou ao longo dos anos na Caatinga, né, do silvopastoril. E aí traz essa diferença com o convencional. Aí aqui alguns resultados obtidos da questão, por exemplo, eu não vou ler todos, né, vocês vão receber esse material, mas da valorização da terra nua, por exemplo, né, no modelo do professor Ambrosio, ele traz 281%. Lá no modelo convencional, a gente vê que é 0%. Aqui no investimento total, investimento em questão de recursos, no modelo do professor Ambrosio, no agrosilvopastoril, a gente vê que o investimento é menor do que no modelo convencional. E por aí vai, né? Comparando os benefícios, a gente vê que se tem mais benefícios no modelo do agrosilvopastoril do que no modelo convencional. E o livro dele traz muito essa questão, esse estudo mais aprofundado. Pronto, essa era a parte introdutória que eu queria trazer para vocês. Esses livros que eu citei, vocês vão receber. Também tem uma outra apresentação, que é de um parceiro da Embrapa, um técnico da Embrapa, que nós também vamos estar disponibilizando para vocês, tá bom? E na próxima, ainda hoje eu posso estar mostrando para vocês. Pronto, agora eu passo para o Kaique dar continuidade à parte da apresentação, aí depois nós passamos para dúvidas e perguntas e colocações que vocês queiram fazer. Bom, então, pessoal, essa introduçãozinha sobre mudanças climáticas da Urinet, e agora a gente vai começar a minha apresentação aqui, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar um pouco a questão da caatinga, do semiárido, né? Entender como é que funciona esse bioma, tá bom? Deixa eu organizar aqui as câmeras. Deixa eu apresentar aqui. Certo. Nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre essas peculiaridades do semiárido, né, da caatinga. E o ventilador está atrapalhando aí o áudio, Arinete? Não, não. Não, estou ouvindo bem. Então, tá. Então, sistemas agroflorestais para agricultura familiar do semiárido, né? Especificamente aqui no Ceará.
que é onde a Fundação CEPEM atua junto com a Rede Ecoceará, tá bom? Então, essa foto aqui foi de uma das visitas que a gente fez ano passado, né, aos agricultores que são acompanhados, né, pela Fundação CEPEM, né, lá no município de Independência. E aqui se caracteriza uma área para São Francisco, né, um banco de proteína para os animais, né? Ele utiliza a palma, utiliza a leucena e outras espécies que são adaptadas a essas condições. A gente vai conversar sobre essas adaptações, né? E que são muito importantes para quando a gente vai pensar em sistemas agroflorestais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter essa conversa. A ideia é que, no segundo módulo, a gente se aprofunde um pouco mais aos modelos de sistemas agroflorestais que nós vamos estudar, né? Muito pautado nas pesquisas e nos trabalhos do professor Ambrósio, né? E da Embrapa também, Caprino e Ovino, que tem uma certa contribuição nesse material, né? Os materiais que a gente vai utilizar, né? Que tem um manual em PDF, que é Sistemas Agroflorestais e Criação Animal no semi e Restauração do Cerrado e da Caatinga, com sistemas agroflorestais também, vão ser disponibilizados para vocês por e-mail, tá? A Avinete vai ficar de fazer. E aí, no segundo momento, a gente vai, de fato, adentrar nos modelos de sistemas agroflorestais, vamos conversar também sobre algumas espécies da caatinga que são chave, né, para montar esses sistemas, e depois a gente vai repassar quais vão ser os próximos modos, né? A gente quer repassar também alguns exemplos de modelos que têm dado certo nas regiões, tá bom? E talvez um exercício prático no desenho de sistemas agroflorestais em cima dos desenhos que a gente vai apresentar para vocês, né, com espécies de cactáceas, espécies nativas da caatinga caducifolia, semicaducifolia, espécies de frutas também, né, e algumas espécies que não são endêmicas, né, a gente vai conversar sobre o que seria essas espécies endêmicas, mas que se adaptam a essas condições, né, de precipitação mais baixa, evapotranspiração mais alta, que podem compor também os sistemas agroflorestais, né, tanto espécies de serviço, que são espécies que vão fornecer no manejo uma boa quantidade de biomassa para a gente, quanto espécies frutíferas e arbóreas também, tá bom? Então, para a gente poder começar, né, essa frasezinha aqui, que é o mundo, né, o mundo, o planeta, né, está enfrentando uma crise ambiental sem precedentes, e isso não é de hoje, faz tempo que isso está acontecendo, né? Em diversas regiões, né, as formas de uso do solo praticadas ao longo dos últimos séculos degradaram os recursos naturais e agravaram a vulnerabilidade social, né? Então, toda prática, né, agrícola, ela perpassa pela questão do solo, porque a gente precisa do solo para cultivar, né? Mesmo os cultivos hidropônicos, né, que são ali aquele alfacezinho na água, né? Ele precisa do solo porque os nutrientes que formam aquela solução nutritiva vêm do solo. Então, o solo é o principal recurso que nós utilizamos para a agricultura, certo? E que a forma como a gente vem trabalhando o solo, a forma como a gente vem degradando o solo, né, tem causado toda essa questão da crise ambiental, né? O desmatamento vai ter agravantes tanto naquela biodiversidade daquele bioma, como também na questão do solo. O solo vai ficar desprotegido, não vai ter aquelas raízes daquelas árvores, né? E todas essas problemáticas que perpassam pelo solo, perpassam pelos biomas, elas causam e agravam, né, a degradação dos recursos naturais que nós temos para praticar a agricultura, que é a água, né, principalmente a água e o solo, mas também causa essa questão da vulnerabilidade social, né? A gente tem muito problema, por exemplo, na Caatinga, com processos irreversíveis de desertificação, né? A gente vai conversar sobre desertificação também, mas que fazem com que as pessoas tenham que abandonar certos ambientes onde elas já viviam há muito tempo, porque é humanamente impossível você conseguir conviver com aquele ambiente, né? Um solo altamente salino, certo? E pouca água, né? Pouca ou quase nenhuma vegetação, e as pessoas tendem a ir para as cidades, né? Os sertanejos tendem a ir para a cidade. Então, causa essa questão da vulnerabilidade social, né? Hoje, eu gosto de falar que a gente tem uma questão do eixodo rural, tá? do eixodo urbano, mas ele não acompanha o eixodo rural que aconteceu. Por quê? Porque só tem condições de voltar para o campo hoje quem tem dinheiro. Não, aquele agricultor que saiu do campo alguns anos atrás, ele não consegue mais voltar para o campo. Quem volta para o campo hoje são pessoas que têm uma certa condição financeira, né? Então, é um eixodo urbano, mas que não tem influência nenhuma sobre o eixodo rural, que já aconteceu e ainda acontece hoje em dia, né?
o semiárido brasileiro, né? A gente precisa conversar sobre o semiárido brasileiro. Deixa eu tentar tirar as câmeras aqui, que está me atrapalhando. Tá. Existem diversas regiões semiáridas no mundo, certo? Tem uma imagem aqui que eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Só que a gente vai conversar sobre o semiárido brasileiro. Tá. Então, a gente tem o semiárido brasileiro, que é a região onde nós vamos trabalhar. A gente pode perceber aqui que no Ceará, né, o Ceará, né, é composto principalmente pela essa região, esse clima semiárido, né? Vamos ter outras áreas no Ceará, como zonas de transição, algumas áreas nas serras, por exemplo, na Serra de Ibiapaba e no Baturité ali, a gente vai ter alguns resquícios ou áreas que vão ter vegetação da floresta amazônica, do cerrado também, mas, em suma, o Ceará é um dos poucos estados que o seu território está dentro dessa zona semiárida brasileira. Então, o semiárido brasileiro, ou sertão, né, como também é conhecido, porém não é a mesma coisa, tá? Ocupa uma área de terra de aproximadamente 970 mil quilômetros, né, quadrados. Está presente em 8 estados nordestinos, né, todos os estados nordestinos e uma parte de Minas Gerais. Tá? No Brasil, a gente vai ter aí 1.133 municípios que ficam no semiárido, né? E é nessa região onde vive 11% da população brasileira, né? Cerca de 21 milhões de pessoas. Então, a gente tem aqui o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? Uma parte de Alagoas, né? Bahia, uma parte do Piauí, que já tem essa zona de transição para a zona úmida e subúmida com o Maranhão, né? E um pedaço aqui de Minas Gerais. Então, essa parte amarela aqui do mapa, a gente tem aqui a zona semiárida, né? Que é a zona onde a gente vai trabalhar esses sistemas agroflorestais, né? E o que é que caracteriza o semiárido? Né? O que é que uma região precisa ter, né, para ser caracterizada como semiárido? Então, basicamente, a gente vai ter chuvas que são irregulares, né, e má distribuídas, né? Algumas regiões vai ter uma variabilidade aí na questão das chuvas, por exemplo. Tem regiões do semiárido que você vai ter uma precipitação maior, né, um pouco mais na zona da mata, por exemplo. Você vai ter aí até 1.500 milímetros ano. No litoral cearense, né, ali no litoral oeste e um pouco do litoral leste também, apesar de não ser a mesma precipitação, né, como é uma zona de transição e está muito próximo ali do mar, né, a gente tem aí precipitações de 1.500 a 2.000 milímetros ano, né? O Júlio, que está participando aqui, ele está em Jijoca, ele é do Cariri, mas ele trabalha na propriedade de Jijoca, né? Ele sabe que em Jijoca, né, em Jericoacoara, chove bem mais do que em Cariri, né? Apesar de estarem dentro da região semiárida, né? E são chuvas mal distribuídas, e com o passar do tempo e com a degradação, os processos de desertificação, isso tem ficado cada vez mais claro, né? Porque nem mesmo os agricultores que tinham esse trabalho de fazer essas previsões com base no conhecimento popular, tem ficado cada vez mais difícil para eles, de fato, observar as mensagens da natureza e conseguir, de fato, passar alguma mensagem que seja, como antigamente, ter uma confiabilidade. Não que não seja confiável, né? Essa não é a palavra. É que tem sido cada vez mais difícil prever, inclusive para os órgãos que fazem esse tipo de previsão, como a FUNSEMI, por exemplo. Hoje em dia não dá mais para confiar nos aplicativos ou nos sites que falam que hoje vai ter uma precipitação, 80% de chuva, 10 milímetros, né? Cada vez mais distribuída essa chuva. Então, por exemplo, às vezes, hoje em dia os agricultores plantam milho, né, porque começou a chover e ele acha que vai continuar chovendo, quando a fé você tem aí 15 dias sem água, né? E isso para essas culturas, mesmo que adaptadas a essas condições de roça, né, de chuvas anualmente, né, isso tem sido muito drástico para os agricultores. Então, muitos agricultores acabam perdendo, né, os seus roçados por conta dessa má distribuição de chuva que tem sido cada vez mais frequente, né? Tem chovido cada vez menos, cada vez chuvas mais má distribuídas, né? Por exemplo, ano passado a gente teve um episódio na cidade de Hidrolândia, né, que é onde eu tenho feito um trabalho, onde você teve uma chuva em março que caiu de uma vez 300 milímetros, né? O solo pedregoso, a gente vai conversar sobre como é o solo da Caatinga,
né? Não tem essa capacidade de absorver toda essa chuva de uma vez, e aí vários açudes foram arrombados, né? Algumas comunidades na cidade, as pessoas perderam suas casas, perderam seus móveis por conta dessa chuva que chegou de uma vez que ninguém esperava, né? Então, chuvas irregulares e mal distribuídas, né? Outra coisa que caracteriza a região semiárida também é que a precipitação, ou seja, a quantidade de água que cai pela chuva, ela é menor do que a quantidade de água que o ambiente perde para a atmosfera por meio da evapotranspiração, né? Então, se numa região chove 700 milímetros ano, né? Geralmente essa região vai ter uma evapotranspiração de 1.200 a 1.500 milímetros ano. Então, isso também caracteriza uma região semiárida, né? Evapotranspira água mais do que precipita durante os períodos chuvosos. Como isso é possível, né? Apesar de que a gente vai conversar sobre solos, mas uma boa parte dos solos da Caatinga e do semiárido, eles são solos que conseguem guardar muita água dentro das suas estruturas, né? Servem como se fossem esponjas, né? Isso faz com que o semiárido da Caatinga ela não seja uma região de fato árida, né? A gente tem água, né? Só que debaixo da terra, né? Nos lençóis, certo? Não é uma região que é pobre em água, apesar de chover pouco, né? A gente tem muita água disponível. Geralmente é um solo que tem pouca matéria orgânica, certo? É um solo que dependendo do tipo de vegetação, a gente vai ver que existem diferentes tipos de caatingas, né? São solos que têm pouca matéria orgânica, né? São solos que não são tão profundos, são solos que em muitos locais a rocha ela flora muito acima, né? Então são solos bastante pedregosos que têm pouca matéria orgânica, né? E isso faz com que as plantas da caatinga se adaptem a essas condições, né? São plantas que não precisam de tanta matéria orgânica para sobreviver, como se você pegar plantas da floresta amazônica também, que na Amazônia você não tem solos que são férteis, né? Não são solos tão profundos, mas a alta capacidade da floresta amazônica de produzir biomassa faz com que consiga sustentar toda aquela floresta, toda aquela biodiversidade. E geralmente são solos ou arenosos ou pedregosos, apesar de que temos várias manchas de solo que são mais argilosos, principalmente em cima das chapadas, né? Mas o que caracteriza principalmente é isso, certo? E como é que funciona a agricultura no semiárido, né? Como é que essa agricultura é feita e o que é que acontece depois dessa prática, né? Então, a agricultura no semiárido, certo? É sempre um desafio, pois ainda é muito comum a questão, principalmente do desmatamento e das queimadas para preparar a terra para o plantio, né? Os agricultores, né, pegam uma área de mata, geralmente mata secundária, porque é muito difícil você ver hoje uma área de caatinga preservada que tem as espécies clímacas, ou seja, uma caatinga de fato preservada, né? Geralmente os agricultores, com o passar do tempo dessas práticas, principalmente a queimada que veio dos índios, né? E a questão da criação de animais que veio por conta do sertanejo, certo? Pegam uma área de mata, né? Mata secundária, geralmente tem muita jurema, sabiá, desbrocam, desmatam aquela área e fazem a broca, né? Como é chamado, certo? Depois, para ficar mais fácil de trabalhar naquela terra, né? Sem ter que organizar aquele material, isso é uma coisa que a gente vai conversar, como preparar o solo e a área sem precisar queimar. Eles fazem a queimada para que aquela área seja limpa, né? E, além disso, todo aquele carbono e aqueles nutrientes presentes naquelas espécies arbóreas que estavam ali vão ser disponibilizados por meio da cinza de madeira. Isso faz com que o agricultor tenha uma boa produção de milho, de feijão, por conta dessa cinza, né? Porém, a partir de uma, duas, três, quatro queimadas nessa área, faz com que esse solo vá ficando pobre, né? A partir da primeira queimada que você faz, você já queima toda aquela vida que tinha naquele solo, né? Que é o que disponibiliza os nutrientes para as plantas, tá? Então, você tem uma rápida disponibilidade de cinza no solo para as plantas, mas que isso, a médio e longo prazo, não faz sentido nenhum e faz empobrecer aquela área, né? Porém, os agricultores têm feito da seguinte forma, né? Geralmente eles trabalham 1, 2 anos naquele roçado, abandonam aquela área e partem para outra área onde a vegetação já voltou. Ele vai fazendo esse rodízio até que quando ele volte para essa primeira área, já tenha de fato de novo uma vegetação mais secundária. Só que com o passar do tempo que ele vai fazendo essa prática, a diversidade de espécies vai diminuindo consideravelmente, porque você vai queimando aquele banco de sementes que tem no solo, tá? E só algumas espécies vão começar a vir nessa área, que são as espécies que têm condições de melhorar aquele ambiente
né? Então, é muito comum em algumas áreas você ver áreas de caatinga dominadas por jurema preta, né? Ou então por algaroba, porque o gado deixou a semente lá, tá? Com essa terra mais fraca, né, e geralmente se utiliza muito sementes dadas pelo governo, ou seja, aquelas sementes crioulas que eram adaptadas àquelas condições já se perderam, então você vai ter o maior, são plantas mais fracas, você vai ter maior ataque de insetos, né, e aí é preciso usar os venenos para combater as pragas, né. Muitos agricultores, às vezes, fazem uso desses agrotóxicos, né, de forma não acompanhada e muitas vezes nem é um agrotóxico que como é que eu posso dizer, recomendado para aquela cultura. É muito comum você ver agricultor usando barragem, que é um remédio que é usado para... Remédio não, é um veneno que é utilizado para carrapato, né? Utilizar isso para aplicar num feijão, por exemplo, para matar o pulgão ou para matar do cartucho do milho, né? E isso tem danos tanto ao ambiente como à saúde de quem está aplicando esses produtos, né? Essas práticas vão deixando a terra fraca para o plantio, diminui as águas das nascentes, né? Porque é muito difícil você ver um agricultor que mantém uma nascente, geralmente ali é um canto bom para plantar, porque tem água florando, né? Diminui a água dos poços, então fica cada vez mais salino aquela água, né? Porque em muitas partes da caatinga, né? Por exemplo, lá nos meus avós, lá tem uma cacimba, mas a água nunca serviu para a agricultura, porque é uma água salina, então é muito comum você encontrar manchas de água, onde a água é salina, ou então tem óxido de ferro, né? A conhecida capa rosa, certo? Mas essas práticas vão diminuir nas nascentes, os poços, porque se você tira aquelas plantas que o sistema radicular é profundo e faz com que durante a chuva, aqueles canais que as raízes criam e os animais, como o tatu, o peba, né, e outros animais fazem, menos água entrando no solo, é menos água chegando nos lençóis, né? E isso faz com que os poços, as cacimbas e os rios comecem a diminuir a frequência de água que tem disponível, tá? E ainda contribui para causar, né, processo de desertificação da região. Então, hoje, 11% do território do Ceará, de Caatinga, está em processo de desertificação, que é praticamente irreversível. A natureza não consegue mais voltar. Isso aconteceu em diversos locais do mundo, onde você tinha áreas que, inicialmente, há milhares e milhares de anos atrás, eram florestas, e devido à ação antrópica do homem, não só a ação antrópica do homem, mas outros fatores, fizeram com que aquelas áreas virassem desertos, que hoje é quase que impossível voltar, a não ser que tenha uma ação antrópica do homem, né, muito pesada em cima desses ecossistemas, tá bom? Então, aqui a gente tem a caatinga, né, que é conhecida como Mata Branca do Nordeste brasileiro, né, porque Mata Branca é um nome que varia do tupi, certo? E porque a parte da vegetação da caatinga, pelas suas adaptações, no período de verão, né? Na verdade, quando os europeus chegaram aqui, a gente tinha as 4 estações pré-definidas, né? Mas aí hoje a gente conhece o seguinte: para a gente aqui no Nordeste, no semiárido, inverno é a época da chuva. Para a gente no Ceará é a quadra chuvosa, né? Tem várias regiões semiáridas no Brasil. Tem umas que chovem 6 meses por ano, outras que chovem 3 meses. Para a gente no Ceará, a gente tem a quadra chuvosa, que são 4 meses, né, onde as chuvas se concentram mais, que a gente conhece como inverno, né? Porque o nosso inverno mesmo é a partir de maio, junho, que é quando começa a esfriar. Mas a gente conhece como inverno essa época que começa a chover, que é agora, a gente está no inverno. E verão é a época, são os outros 8 meses do ano que não chove, certo? Então, a caatinga é o principal bioma da região nordestina, né, do Brasil. Possui também diversos tipos de vegetação, desde campos florestais arbustivos a florestas altas, né, com extrato herbáceo efêmero e muitas plantas espinhentas e suculentas, né? Então, aqui a gente tem os biomas, né, e aqui a gente tem a caatinga, né, que ocupa 100% do território do Ceará, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre a caatinga aqui na frente, tá? Deixa eu passar aqui. Tá. Então, nós temos espécies caducifólias, ou seja, são espécies de planta que, na sua adaptação, elas perdem parte ou totalmente suas folhas durante o ano para evitar a evapotranspiração pelas suas folhas, ou seja, boa parte das espécies da caatinga, tirando algumas espécies que têm estratégias de convivência, que guardam água nas suas estruturas, né, como, por exemplo, o juazeiro, o umbu, né, que são plantas que... O umbu acaba que perdendo uma parte das suas folhas também, mas a maior parte do ano, por exemplo, o juazeiro, você tem sempre, no meio de uma mata branca, você tem um juazeiro ali que passa o ano inteiro
o ano inteiro com as suas folhas verdes, né? Então, a maioria são espécies caducifólias, ou seja, perdem suas folhas durante parte do ano para ficar hibernando ali enquanto o solo não tem água, certo? Ocupa 85 milhões de hectares, certo? Essa parte aqui mais amarelo mais claro, tá? Um amarelo mais creme, certo? Você vê aqui que ocupa a principal aqui o Ceará, certo? Aqui a gente vai ter Cerrado, né? Mata Atlântica e um pouco do Maranhão já é Amazônia, eu acho, se não me engano, certo? É um bioma que é exclusivo do Brasil, ou seja, só existe no Brasil. Apesar de que no mundo tem outras regiões semiáridas, na África, na Ásia, certo? Mas a caatinga, ela só existe no Brasil e a gente vai entender por que ela só existe no Brasil, né? Principalmente as espécies, né? Nós temos 2 espécies vegetais, né? 2.000 espécies vegetais, e 300 são endêmicas, ou seja, 300 espécies só ocorrem na caatinga, né? Não existe nenhuma outra parte do mundo, né? São 178 espécies de mamíferos, apesar da gente conhecer muito pouco, 78 espécies de anfíbios, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis, né? 241 espécies de peixes e 221 espécies de abelha, principalmente abelhas sem ferrão, né? E aí a gente vai ter uma precipitação média de 700 milímetros ano e uma evapotranspiração aí de 1.500 milímetros ano, ou seja, uma evapotranspiração bem maior do que a precipitação anual, tá bom? Então, a maior parte da caatinga é composta por solos que são rasos, quando não são pedregosos, são arenosos, alguns locais o solo vai ser um pouco mais argiloso, tá? A gente tem um clima muito quente, né? Clima quente, na verdade, mas para a gente que já está acostumado, para a gente é muito quente, apesar da gente estar acostumado, mas qualquer 37, 38 graus para a gente é um inferno, né? E as chuvas irregulares e mal distribuídas, porque a caatinga se forma dentro do semiárido, então essas características que perpassam pelo semiárido também fazem parte da caatinga. E por conta disso, por conta de ter solos rasos, clima quente e chuvas irregulares e mal distribuídas, né, é um ambiente que ele é extremamente sensível à desertificação. Qualquer alteração nesse ambiente vai causar um processo de desertificação que, dependendo da ação, dependendo da porcentagem dessa ação, da força dessa ação, se torna irreversível, ou seja, não volta mais a ser o que era antes, certo? 40% dos solos, 40% da caatinga no Ceará está em processo de quase desertificação, sendo que 11% já está, certo? 11% de um território, 11% de um estado como o Ceará é muita coisa, certo? Se a gente pensar que existe uma porcentagem que são as cidades, hoje em dia, ou seja, que não são mais matas, a gente está falando de uma porcentagem em cima das matas de caatinga que existem, certo? As atividades agrícolas e principalmente de extrativismo, né, porque a caatinga sofreu muito e sofre com extrativismo. Por isso que é muito difícil quando você vai numa mata de caatinga, você encontrar aquelas árvores de porte maior, como um angico, uma imburana, né, uma aroeira, porque por conta desse extrativismo, da retirada dessas plantas, você encontra muitas espécies mais pioneiras e secundárias, tá bom? E aí, essas atividades resultam em um impacto antrópico muito danoso ao bioma caatinga, né? Até o ano de 2009, houve uma perca de 50% da cobertura da caatinga no Brasil, ou seja, metade desse bioma foi perdido até o ano de 2009, da sua cobertura original. Certo? Não digo que é a cobertura original, porque há muitos e muitos anos, né, centenas, milhares de anos, os povos já vêm, já são conhecidos na região semiárida. Então, você já tinha uma ação ali antrópica, as pessoas já conviviam nesse ambiente, né? Então, é muito difícil você encontrar hoje matas que eram originárias, né? Por conta dessas ações do ser humano, mas 50% foi perdido, né? E é um dos biomas que ele é menos estudado, né? E com menor número de unidades de conservação, né? Se a gente for pegar as unidades de conservação que existem no bioma caatinga, eles só ocupam cerca de 7,5% do seu território, né? Uma das unidades mais conhecidas é a da Serra das Almas, né? Que fica no município ali na região dos Crateús, né? Tem outra também que é a Reserva Mãe da Lua, né? Que fica ali no município eu nunca me lembro não, mas fica ali próximo de Itapajé, né? Então, só para a gente não confundir, né, semiárido é o clima de uma região,
Sertão é qualquer região distante de grandes centros urbanos com baixa infraestrutura e baixa densidade demográfica, né? E Caatinga, a Caatinga vai envolver o clima, né, que é o semiárido, vai envolver também relevos, né, solos, vegetação e fauna. Então, bioma é bem mais complexo do que o clima em si, certo? Então, como é que funcionam os solos, né, o relevo e os solos da Caatinga? Metade dos terrenos da Caatinga são formados por rochas de origem cristalina, né, que é uma rocha que ela é muito antiga e dura, né, e esse tipo de rocha não favorece o acúmulo de água, né, nos lençóis, certo? E a outra metade são por terrenos sedimentares, né, com boa capacidade de armazenamento de águas subterrâneas, porque funcionam como se fossem esponjas. Então, a gente tem aqui essa imagenzinha que fala para a gente, a Chapada de Ibiapaba, por exemplo, ela é formada praticamente por rochas sedimentares, ou seja, tem essa boa capacidade de, com a água da chuva, né, essa água infiltra pelo solo e aí vai ter várias nascentes, vão ter vários rios ali, nascentes aflorando ali que abastecem toda aquela região. A Chapada do Araripe também, mas nós temos a Depressão Sertaneja, o Planalto de Borborema, né? O litoral é formado um pouco mais por solos arenosos, né? Mas onde tem essas rochas cristalinas, né? É mais difícil da água penetrar o solo, né? Porque a gente não tem tantas fissuras nessa rocha. Mas, basicamente, os solos da Caatinga são formados disso aqui, rochas sedimentares e rochas cristalinas. Algumas manchas e outras de outros tipos de rocha que formaram esses solos, mas, basicamente, é isso. Né? Para a gente poder entender, qual é a região que a gente está fazendo safra, né? Para a gente entender se tem água no solo, se não tem, porque isso vai definir os tipos de modelo de sistema que a gente vai conseguir fazer, certo? Existem 3 chapadas, né, no Ceará, né? A gente tem a Chapada da Ibiapaba, que é uma região onde a CPM atua com bastante força, né? A gente tem a Chapada do Apodi, quando a gente sobe aqui o Apodi, que está próximo de Utuca, Jaguaruana, os solos já são bem mais argilosos e bem mais profundos, né? E temos a Chapada também do Araripe, né? Que aí o nosso colega Júlio, que está participando, né, conhece bem, porque ele é lá do Cariri, certo? Quer dizer, eu acho. É isso. Então, a origem das rochas e do relevo das caatingas resulta no conjunto de solos formando diversos tipos de mosaicos, ou seja, existem diversos tipos de rochas que originaram diversos tipos de relevos na nossa caatinga, né? Então, os tipos de solo, eles variam de rasos a profundos, com alta ou baixa fertilidade, terras argilosas e terras arenosas, né? Como eu falei para vocês, na Chapada da Podi, as terras são muito argilosas e profundas, né? E por terem argila, tem uma alta fertilidade, né? Já em outros locais, mais para o sertão central, nós vamos ter solos bem mais rasos, né? Que tem uma baixa fertilidade por conta disso, certo? Tem mais pedra no solo, a vegetação não é tão alta, então você tem menos aporte de matéria orgânica. Certo? E aí é possível encontrar na Caatinga uma diversidade de paisagens diferentes, né? A gente vai conversar sobre isso. Eu vou acelerar aqui, né? Os rios, né? A maioria dos rios é intermitente, ou seja, ele corre durante o período das chuvas e depois ele para durante o período do verão, né? E a gente tem alguns rios que são perenes, né? Que são rios que passam o ano inteiro correndo, mas que são bem menos frequentes, tá? O mais conhecido deles é o Rio São Francisco, né? E como é que funcionam as chuvas? Né? As nuvens que vêm do litoral são barradas pelas serras e as chapadas mais altas, né? Onde a água da chuva se infiltra e escoa, né? Isso depois da chuva, né? Originando nascentes de encosta e pés de serras que são bem mais úmidos. O que é que acontece? Né? A Chapada da Ibiapaba, por exemplo, ela tem um papel muito importante disso, porque as nuvens que vêm do litoral barram na Chapada da Ibiapaba, né? Com a presença da mata, há uma precipitação dessa água que infiltra na serra, ou então desce, né, pelas cachoeiras, as inúmeras cachoeiras que nós temos na Serra da Ibiapaba, né, fazendo com que as regiões, por exemplo, do Sertão dos Crateús, tenham acesso a essa água devido a esse paredão, né? Só que com o desmatamento da Serra da Ibiapaba, é menos frequente que essas nuvens que vêm do litoral precipitem em formato de chuva. Então, as pessoas da Serra, né, com desmatamento desenfreado que acontece lá, principalmente se você pegar o município de Tianguá e comparar com o Bajara, que tem uma unidade de preservação, é muito diferente, né? Você tem menos chuvas, né? Como é que pode uma cidade em cima da serra ser tão quente como Tianguá, né? E muitas variações de manhã é muito quente, à noite é muito frio, então isso é muito louco, né? Então, aqui a gente tem, né, como eu expliquei para vocês, né, as serras têm esse papel, né, a Chapada do Araripe tem esse papel, né,
a chapada aqui do Apodi, a chapada da Ibiapaba, e as serras que a gente tem também, como a de Baturité, por exemplo. Então, os dois principais exemplos de rios que a gente tem, né, é o rio Poti, que nasce na região dos Inhamus, no município de Quiterianópolis, né, e segue cruzando a chapada de Ibiapaba, no município de Crateús, para desaguar no rio Parnaíba, na cidade de Teresina, né? Então, boa parte do abastecimento de água desse rio é por conta da chapada da Ibiapaba, né? E o rio Jaguaribe é o maior curso de água do Ceará, banhando cerca de 50% do território. Nasce na Serra de Joaninha, no município de Tauá, né, no sertão ali no Tauá, e percorre cerca de 610 quilômetros até desaguar em Aracati, no litoral leste. Esse é um rio que, aparentemente, ele é perene. Mas, por exemplo, esse rio Jaguaribe, ele passa aqui pela minha cidade, que é Jaguaruana, e hoje ele não é mais perene, né? Uma parte do ano ele passa totalmente seco, né? E eu nunca tinha visto esse rio secar, né? Ele secou, ele chegou até Quixeré, e eu acho que depois de Quixeré, né, que já é subindo para onde é a nascente dele, com a parte do ano sem correr água, né? Ele passou a ser intermitente, né, uma parte do ano. Isso é preocupante, né? Porque esse rio regula o ciclo da água, né? Porque ele vai desaguar no mar, certo? Então, aqui a gente tem um mapa das regiões, das zonas áridas do mundo. Como vocês podem ver, aqui a gente tem desertos que são hiperáridos, principalmente aqui no continente africano, certo? A gente tem ambientes que são áridos, mas aqui na Ásia, também na África, certo? Zonas semiáridas, tanto aqui nos Estados Unidos, como em alguns países aqui das Américas, tá? Na África também, certo? Na Ásia, na Austrália, certo? E subúmido seco, que também faz parte aqui da Ásia, faz parte, essas são as regiões semiáridas. Bom, só que, o que é que faz com que a caatinga seja exclusiva? Como é que existem outras regiões de semiárido no mundo, mas não existem outras caatingas no mundo, né? Um dos fatores é os diferentes tipos de rochas que formam essa caatinga, né, esse bioma, como também a questão da proximidade desse bioma com outros tipos de bioma. Por exemplo, a caatinga, ela está aqui, ela faz ligação com o Cerrado, né? Ela tem uma certa influência da Amazônia, ela tem uma certa influência da zona de mata. Isso faz com que tenha diferentes tipos de caatinga, porque você tem diferentes tipos de zonas de transição ali, né? E isso faz com que, com o passar dos anos, milhares e milhares de anos, com essas formações, com os diferentes tipos de biomas adentrando a caatinga e com os pesquisadores falam que durante os anos essa região sofreu por esfriava muito, ou esquentava muito, esfriava muito, esquentava muito, então você teve essa adaptabilidade dessas plantas para essas condições, né? E por isso que só existem nessa região, como os animais que existem lá em Madagascar, só existem em Madagascar, né? Como é essa questão da vegetação, né? As diferentes caatingas, né? Porque não existe só uma, por isso que se fala no plural. Caatinga não é homogênea, né? Possui uma variedade de vegetações classificadas como fitofisionomias, né? Por isso é comumente denominada por caatingas, no plural, né? Então, fitofisionomia é a união de fitoplanta e fisionomia, quer dizer, aparência, né? A mudança da aparência dessas vegetações, né? Então, significa aspecto visual da vegetação devido a diferentes climas, relevo e solos. Tá? A gente tem a caatinga arbórea, né? É a verdadeira caatinga dos índios tupis, que aqui que viviam, né? São florestas altas, com árvores que chegam até 20 metros de altura. Vocês que estão participando aqui, que conhecem um pouco da caatinga, vocês já viram uma mata dessa, né? Uma caatinga arbórea, né? Não estou dizendo de você estar numa área, né? Vocês podem colocar no bate-papo, a gente vai ter um momento de discussão. Não estou falando de uma área onde você vai ter aqui um angico aqui e um angico acolá com 20 metros. Estou falando de uma caatinga arbórea onde a maioria das árvores chegam a ter entre 10 e 20 metros de altura, que na estação chuvosa formam uma copa contínua, ou seja, sombreia o solo da floresta, porque a copa delas funciona como se fosse na floresta amazônica, como vocês podem ver nessa imagem. Fecha tudo, né? A copa das árvores, elas se conectam, né? E é uma mata sombreada em seu interior. Eu, particularmente, nunca, na verdade, já vi, né, lá na reserva Mãe da Lua, né, que é uma reserva que está em processo de recuperação, né, alguns anos. Né, não é uma caatinga arbórea ainda 100%, tá? Processo, porque foi muito antropizado durante os anos. Né?
Essa imagem aqui, que é particularmente a imagem que está no fundo da minha câmera, é da Associação Caatinga, né? É uma RPPN que fica na Serra das Almas, ali na região do Crateús, né? Que um dia eu espero poder visitar e subir aqui nesse mirante para apreciar. Bom, nós vamos ter também, aqui um exemplo de caatinga arbórea, né? São as espécies que ficam mais altas ali, você vai ter a aroeira angico, a própria carnaúba, né? Apesar de que a carnaúba é uma palmeira, mas que ela ocupa certos tipos de solo, né? Que está mais voltado para ambientes onde você são mais baixos, né? Que acumulam água durante certo período do ano, então elas têm essa adaptação, que as raízes delas saem para fora do solo para poder respirar, certo? Nós vamos ter também a caatinga, que ela é mais arbustiva, né? Ocorre em áreas mais baixas e planas, com árvores mais baixas, né? De até 8 metros de altura, chegando até 10, né? Associadas principalmente com cactáceas. Então, você vai ter o xique-xique, o facheiro, bromélias, como a macambira ou o croatá, né? Isso aqui é bem mais comum da gente observar, né? Uma caatinga mais arbustiva, né? Então, está aqui uma imagem do que seria mais ou menos a caatinga arbustiva, né? São os arbustos ou árvores que chegam até 8, 10 metros de altura, né? Associado com essas culturas de cactáceas, são culturas que estão adaptadas a essas condições, certo? Nós vamos ter a mata seca, né? Floresta que ocorre apenas ocorre nas encostas e topos de serras e chapadas, né? Principalmente na Chapada do Araripe, né? Chapadas, né? Que a Serra da Ibiapaba não é mais uma chapada em si, né? Porque já tem vegetação do Cerrado, da Mata Atlântica e tudo. São árvores dessa mata, as árvores dessa mata perdem as folhas em menor proporção durante a seca, né? Aqui você tem uma barriguda, por exemplo, né? E aqui um exemplo, né? A barriguda é a principal espécie, né? Que caracteriza essa vegetação, tá? E o carrasco, né, uma vegetação que só ocorre ao oeste da Chapada da Ibiapaba e ao sul da Chapada da Araripe, né, com arbustos de caule mais finos, tortuosos e emaranhados, difíceis de penetrar, né? Então, principalmente alguns cactáceos vão estar no meio desse tipo de vegetação, uma vegetação bem mais baixa, né? Principalmente porque são solos mais bem rasos, então não permite o aprofundamento de raízes de outras espécies, tá bom? E só falando um pouco sobre a questão das adaptações aos períodos secos, né, que as espécies da caatinga desenvolveram ao longo de anos de evolução, né? A gente tem aqui uma palavrinha que é muito utilizada, que é o xeromorfismo, né, do grego xeros, seco, e morphos, forma, né? E é a condição mais marcante da vegetação da caatinga, que é essa adaptabilidade que essas plantas têm a essas condições. Por exemplo, nas espécies cactáceas, vamos supor o mandacaru, o xique-xique, né? As suas folhas, né, os seus espinhos, na verdade, são folhas adaptadas, né? E isso faz com que, pelos espinhos, elas perdem menos água para a atmosfera, né? E protege também dos animais, porque são plantas que têm essa capacidade de guardar água nas suas estruturas. São plantas que se desenvolveram ao longo do tempo, que são capazes de fazer fotossíntese pela sua estrutura, né? Porque são verdes, ou seja, têm células fotossintéticas, né? Conseguem capturar a água da atmosfera também, são as conhecidas plantas C4, né? Cana, na verdade, são plantas cana, desculpa. Nós temos também, por exemplo, essa foto aqui é de uma embiratanha, né? Uma espécie da caatinga que tem também células fotossintéticas no seu tronco, né? Tem uma alta capacidade de guardar água no seu tronco, mas que também, por mais que essa planta perca suas folhas durante parte do ano, né? É uma estratégia não de diminuir a fotossíntese, mas sim de evitar a evapotranspiração, mas ela consegue, durante o ano, continuar fazendo fotossíntese pelo seu caule, ou seja, ela não entra em dormência permanente, né? Ela continua ali fotossintetizando, né? Guardando energia nas suas estruturas para, na hora que a chuva chegar, ela já tenha condições de estar lançando ali suas folhas e, posteriormente, flores, né? Outras adaptações são a cera e os xilopódios, né? Uma boa parte das espécies da caatinga tem uma camada cerosa nas suas folhas, né? Uma espécie de cera que faz com que as plantas tenham uma menor perca de água para a atmosfera. Então, essa é uma adaptação também das espécies da caatinga e que é muito importante a gente conhecer isso na hora da gente montar sistemas agroflorestais, certo?
Outra adaptação são os xilopódios, né, que são estruturas, né, são raízes de plantas que ficam espessas e conseguem guardar uma boa quantidade de água e de energia. Por exemplo, aqui a gente tem uma foto de um umbuzeiro, né? Se você cavar um umbuzeiro, você vai ver como é que uma planta dessa consegue ficar verde quase que o ano todo, né? Ela tem essa capacidade devido a esses xilopódios, né, que é uma adaptação da natureza a essas condições, de guardar água, né, no período chuvoso, para que possa ir utilizando ao longo do período do verão, né? E são essas estratégias que nós precisamos também nos adaptar na hora de conviver com o semiárido. Por exemplo, se as plantas guardam água, né, por que a gente não pode guardar água também numa cisterna? Né? Aprendendo com a natureza que a gente vai aprender a conviver com o semiárido. Né? Porque muito se fala no combate, né, no combate à seca, né? A gente não tem como combater a seca, né? Um amigo meu uma vez falou, imagina se o povo na Rússia quisesse combater o gelo, né? Não é possível combater o gelo na Rússia, porque faz parte daquele ambiente. A seca faz parte do semiárido, faz parte da caatinga. Não tem como a gente combater a seca, a gente precisa aprender a conviver com a seca, né? E as principais ameaças à caatinga, né, que com os sistemas agroflorestais, com o que a gente vai trabalhar nesse curso, a gente pretende trazer esse impacto nisso. Né? O desmatamento, né, principalmente para a extração vegetal, para a produção de madeira, lenha e carvão, né, porque isso causa um empobrecimento do solo e uma redução da biodiversidade de plantas. Né? Não estão separados uns dos outros. Todos essas ameaças são linkadas umas com as outras. A caça predatória, né, o tráfico de animais e a perda do habitat natural, né, principalmente por conta do desmatamento e depois queimadas, que vai fazer a desertificação, né, acaba que excluindo os principais plantadores de floresta, que são os animais. É o tatu que cava um buraco ali, né, que carrega uma semente e que a água vai penetrar no solo, né, são as aves que carregam sementes também, certo? E a gente sabe que isso é muito frequente, né, na Caatinga. O peba, por exemplo, é muito difícil você ver, por exemplo, eu nunca vi pessoalmente um veado campeiro, apesar de ser um animal presente na Caatinga, né? Eu nunca vi, porque há uma caça muito predatória desses animais, né? Uma onça, como a gente tem, né? Principalmente também devido a essa questão de que você tem uma caça predatória desses animais de pequeno porte, que dentro da cadeia alimentar vão alimentar aqueles animais dos grandes porte, né? Aqui em Jaguarona, por exemplo, a gente tem uma serra, e um amigo meu já teve de ver algumas vezes um macaco que ele é muito visto na Caatinga, né? E ele é muito difícil de ver, porque ele está no processo de sumir mesmo, assim, né? Mas é muito bom quando a gente vê. As queimadas, né, o fogo empobrece a terra, transforma em cinzas as riquezas do solo, né, que se perdem pelo vento e as chuvas, né? Principalmente, uma boa parte daquela cinza se perde para a chuva, porque você tem solos que, quando você faz esse processo de queimada, com o passar do tempo, os solos vão ficando mais rasos, com isso a água não penetra e escorre por cima levando essa cinza, fora o vento também que leva uma parte dessa cinza, né? Polui o ar, prejudica a saúde das pessoas e contribui principalmente para a questão do aquecimento global por conta da grande liberação de CO2 na atmosfera. Né? E tudo isso vai causar um processo de desertificação. Né? É o estágio mais avançado da alteração no ambiente, pois dificilmente irá conseguir se regenerar. E aí, como eu falei para vocês, 11% das áreas no Ceará já estão em processo de desertificação, e se o ser humano não agir para fazer que aquilo volte a ser floresta, né, vai virar um deserto, e aí vai ser cada vez mais difícil por uma ação antrópica da gente, ou sintrópica, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso, fazer com que aquele ambiente retorne, certo? E aqui só uma última imagem para a gente ver aqui, as áreas desmatadas na Caatinga até o ano de 2019. Desmatada é altamente alterada pela ação do homem, a Caatinga corre o risco de desaparecer. Né? Desde a nossa colonização, sofre o impacto da ocupação humana, né, que deixou um ciclo vicioso de pobreza, desigualdade social e destruição dos recursos naturais. Né? Estima que hoje 20 milhões de pessoas habitem o semiárido, que agrava mais ainda, né, dessa pressão de muita gente nesse bioma. Então, a gente tem aqui ó, essa área verde, seria a área de caatinga mais ou menos preservada, a azul aqui são os leitos de rio, né? E essa área mais cor de creme, ou tipo um laranja, seriam as áreas desmatadas da caatinga. Então, olha como esse processo tem acontecido. Né?
E aí, como eu estava falando, a gente tem que se preocupar, é o único bioma exclusivo do Brasil, no mundo. Não existe outra caatinga no mundo, só no Brasil. Tá, eu acho que hoje a gente para por aqui, né? Na próximo módulo, a gente vai falar de fato sobre quais são os modelos de sistemas agroflorestais que nós vamos trabalhar, certo? São sistemas que vão estar muito presentes a questão do pasto nativo, né, para a criação de animais, porque o sertanejo, né, o agricultor, ele tem a criação de animais, animais de pequeno porte. Então, a gente vai bater um pouco nessa tecla dos sistemas para a produção de proteína para esses animais, produção de forragem. Vamos também trabalhar com sistemas com foco em frutas, né, adaptadas a essas condições, né? Mas a gente quer trazer para vocês aqui com esse curso parâmetros para que a gente possa desenvolver, né, diferentes tipos de sistemas agroflorestais voltados para a agricultura familiar do semiárido, certo? Bom, eu acho que agora podemos... eu abri aqui o outro material para mostrar aqui para vocês, né, do pesquisador da Embrapa, mas enquanto isso, acho que podemos ver algumas perguntas. Já temos aqui no chat, né? Eu vou olhar também aqui no Facebook. Não sei se você está acompanhando aí no chat também, ô Kaique, puder ajudar aí nas... Deixa eu ver aqui a primeira. Acredito que seja do Francisco. Francisco Tiago, se tem alguma região no Ceará que mantém uma temperatura baixa durante todo o ano, e qual a região de maior altitude? Altitude, né? Ah, tem. As serras. A Serra da Ibiapaba, em São Benedito, você acorda a 16 graus, né? E em Guaramiranga, na Serra do Baturité, está 20 e poucos graus, 23, 22. Para a gente isso é frio demais. Para a gente isso aí, a gente já está com duas roupas e sai na rua enrolado com uma rede velha, né? Então, a maior parte do... Esquenta, numa parte do ano, esquenta, mas não é a temperatura tão alta como no sertão, por exemplo, que não fica frio nunca, né? Mas tem, a maior altitude, eu acho que é no Pico Alto, em Guaramiranga, chega a 1.200 metros, né? Ali na Serra da Ibiapaba, você tem a média ali de 800, 900, até 1.000 metros de altitude, onde a gente consegue plantar café, abacate. E mesmo nas serras, né, vale ressaltar que a gente tem a sensação térmica de que houve um aumento de um grau térmico, por exemplo, né? Porque mesmo na serra a gente tem sentido, né, esse impacto da alteração climática e tudo. Os próprios agricultores também relatam isso quando estão no campo, né? E também eles têm outro impacto que tem causado a esse público, né, agricultores e outros profissionais que também moram nessas serras, é a questão da água, né? E aí a gente vê o desmatamento e algumas regiões de serra, como Guaramiranga, questão da especulação imobiliária, isso tudo impacta, né? Menos árvores, né? Menos ar para respirar, como a gente viu lá nos benefícios dos serviços ambientais, né? Outro comentário, outra pergunta. Francisco também, Tiago, acho que você citou aí do veado, aí eles caçam o veado campeiro com que fim? Ele pergunta aqui. A população de onça existente de onça existe aonde aqui no Ceará? Estão rumando à extinção? Tu sabe se aqui no Ceará tem algum grupo de trabalho com preservação desses grandes felinos? Ele também faz essa pergunta, não sei se você... É assim, o veado campeiro, eles caçam para se alimentar, né? Como eu falei aqui, eu mesmo já me alimentei uma vez, faz muito tempo, né? Era criança, adolescente, sei lá, e o que, é que acontece é que é uma caça predatória, viu, matou. E em muitas regiões a gente tem a onça, né?
devido a esses grandes mamíferos também, né? É muito comum, né? Não é tão comum mais hoje porque elas vivem mais isoladas, mas acontece que também aqui, o que acontece quando não é reserva, né? É aquele viu, matou, porque como os agricultores criam pequenos ruminantes, né? Cabra, ovelha, né? O que acontece? Geralmente, esses animais, em busca de refúgio, em busca de alimentação, acabam que no mato comem esses animais, né, dos agricultores, e é como se fosse uma caça às bruxas mesmo, né? Quando vê, eles têm que achar para matar, porque vai acabar com tudo, né? Mas é uma caça predatória mesmo, às vezes nem para se alimentar, é só para... Então, é muito comum você ver isso hoje. Para você encontrar esses animais, esses grandes felinos, né, você vai conseguir encontrar mais em reservas ambientais mesmo, em reservas, em áreas que não tem muito, né, que não tem muita essa ação antrópica do homem, né, que eles conseguem conviver de forma mais harmoniosa com o ambiente. Mas como a onça parda da gente, a onça ela é parecida com a onça pintada, ela precisa de grandes territórios para poder sobreviver, né? E cada vez mais esses territórios têm diminuído, né? Então, é comum, às vezes, você ver no meio da cidade, né, em alguns locais, alguns anos atrás aqui, mataram uma atropelada aqui por perto da onde eu estou, né? Então, é um pouco comum, sabe? Eu acho que tem alguém querendo falar, pois Acho não? que é o Aécio. Pode falar, Aécio. Aí, que você é um enciclopédia do Nordeste, meu irmão. Como é que eu faço para conhecer, rapaz? Doido para conhecer esse homem. Um abraço, meu compadre. Doido para lhe conhecer. Eu vou lhe conhecer. Mas, Um companheiro, abraço, rapaz. fala Carnaúba. Jaguano, Memorial da Carnaúba. Não, tá interessante. Carnaúba, né? E lembrar você que lá em Serra Dourada tem macaco lá naquele local, local de peregrinação, né? Religiosa, muito interessante, tá? Um abraço, Kaique, e muito parabéns aí pela sua exposição, muito boa. Eu escutei mais ou menos o que você falou sobre a carnaúba, né? É uma planta muito importante para a gente aqui, né? Movimenta muito o comércio e, principalmente, anualmente, movimenta os empregos, né, das pessoas que derrubam a sua palha, né? Aqui próximo a gente tem uma fábrica de beneficiamento da cera da carnaúba que vai para o mundo todo, né? Que está presente em cosméticos, que está presente em chips de computador, né? É uma planta muito importante e que tem sido também dizimada, né? Apesar de ter uma lei que proíbe a derrubada de carnaúba, né? Aqui em Jaguaruna mesmo a gente tem um memorial da carnaúba, né? Mas que é muito comum você ver áreas onde a carnaúba tem perdido o seu habitat, né? Esse macaco da caatinga eu nunca tinha visto, né? Ele é conhecido como o guico da caatinga, né? O Calicerbus barbarabroni. Ele é parecido ele é conhecido também como macaco prego do peito amarelo, né? Mas ele tá num estado crítico de extinção, né? E eu fiquei sabendo, é muito comum quando você vai nos interiores, assim, os agricultores dizem, ó, naquela serra ali tem macaco, né? Então, eu sempre tinha escutado os agricultores falar isso, não acreditava, né? Mas quando a gente vê, a gente passa a ver que realmente existe, né? É muito difícil, são animais super ariscos, né? Mas que a nossa caatinga, cara, ela é muito rica, né? É muito rica. Tem um Instagram e um Facebook que chama Bichos da Caatinga, né? É um pessoal que tem tipo uma ONG, que eles monitoram esses animais na Caatinga, né? Então, eles têm várias câmeras daquelas que tiram foto dos animais, né? E que é muito comum eles encontrarem com esses animais nessas áreas mais preservadas que eles trabalham, né? Tem mais aqui no chat. Tem mais um comentário aqui do André. Ele fez uma pergunta, não sei se nós já comentamos. Na opinião de vocês, o armazenamento da água da chuva é suficiente para suprir a necessidade hídrica de todo ano de um sistema agroflorestal, mais o abastecimento de uma família média? Aqui tem um comentário, né, que na Caatinga, qual é a maior produção de fruta, né? Caju é mais para o litoral. O caju ele está presente bem mais no litoral, que são solos mais arenosos, né? Assim, não existem cultivos de fruta para o mercado, né? Por exemplo, a cajarana, umbu, né? É muito difícil você ver uma plantação que foi feita para aquilo, né? Você tem
5, 6 pés de cajarana no quintal, né, que fazem com que juntando de um agricultor com de outro das regiões, você tem uma alta carga de cajarana, por exemplo, para fazer polpa, ata também é uma fruta que está acostumada com essa região, não nos sertões mais secos em si, mas tem regiões do Ceará que a ata vai muito bem, é uma fruta que vai muito bem nessas condições, né? O caju no Sudeste é muito caro, né? Claro, ele é muito caro porque ele passou por vários atravessadores. Ele sai do agricultor para ir para a cooperativa, da cooperativa sai para ir para uma fábrica que vai beneficiar até chegar em São Paulo, né? E isso faz com que ele chegue muito caro, mas geralmente o agricultor não ganha muito com caju aqui, né? Principalmente porque os agricultores não trabalham o pseudofruto, né? Que é aquele fruto que a gente come, né? O fruto mesmo é a castanha, né? Eles trabalham mais com a castanha, então tem a perca desse produto, né? Algumas empresas que produzem cajuína, produzem refrigerante, polpa, é que conseguem lucrar mais, né? E eu assim, André, isso é uma questão até um pouco polêmica, assim, porque vão ter pessoas, né, que vão dizer que é possível, sendo que elas não moram nesse ambiente, né? Eu não acredito que seja possível, né? Por exemplo, aqui na minha região, né, na casa da minha avó, eu me lembro que toda semana a gente tinha que vir sair com a carroça para andar mais ou menos uns 3 quilômetros, cheio de balde de plástico dentro, para pegar água na cidade, porque a água era encanada, porque lá na minha avó, né, tinha uma cisterna que capturava a água, mas que não supria o ano inteiro, né, porque era uma pequena, e tinha uma cacimba, só que a água era salina. Não existia desalinador naquela época, nem energia tinha naquela época lá. Eu me lembro que eu passava a semana lá, domingo eu voltava para casa e ia tomar banho, né? Tirava a água na bomba, né? E chegava em casa pura sal, porque a água era salina, né? Então, essa é uma questão muito difícil, porque vão ter regiões que vai dar, vão ter regiões que não dá, né? Isso é muito difícil, porque você não pode pegar só porque é caatinga, só porque é semiárido e achar que todas as pessoas estão no mesmo barco ou que estão dentro da mesma situação, né? Cisterna, né? Tem muitas experiências de agricultores que conseguem passar o ano inteiro com a cisterna, né? Só que aí, e a água para irrigar um cultivo, né? Ah, mas vamos fazer sistemas que não precisem irrigar, né? Tudo bem, mas o agricultor precisa ter outra, tem que ser muito bem trabalhado, porque o agricultor ele vai precisar ir na cidade comprar um óleo, comprar uma carne, então ele precisa produzir sem chuva aquilo que ele vai vender para poder suprir a sua necessidade de comprar outros produtos na cidade, né? A maioria das casas dos agricultores hoje tem internet, por exemplo, televisão, né? Não pode? Não pode, o agricultor tem que ter esses... a gente não pode, por que eles não podem? Né? Por que eu estou usando a internet para depois dizer que o agricultor não pode? Isso entra muito também naquela questão dos índios, das pessoas que acham que os índios têm que viver a vida toda andando descalço, sem roupa, no meio da mata, e não é assim, né? Porque senão não vai ser mais índio. Então, esses projetos de transposição de rios, bacias hidrográficas, projetos de salinização, eu acredito que até certo ponto é necessário. A questão é, a água começa a ser trabalhada como um recurso hídrico e isso faz com que a água se torne apenas uma mercadoria. Você pega o canal do trabalhador que leva água lá para o Pecém, tem agricultor que mora na beira do canal e não pode tirar a água do canal. Então, a água se torna um produto, né? E aí, você sabe, no sistema capitalista, quem tem dinheiro vai ter acesso, quem não tem, não vai. Mas é muito comum, hoje não tanto, né, com o projeto que foi dizimado na época do governo Temer e que hoje não existe mais, que era das cisternas, né? Os agricultores tinham a sua cisternazinha, quando não chovia muito para encher a cisterna, as prefeituras levavam aquele projeto do carro-pipa para levar água para essas pessoas, né? Mas o que a gente quer fazer aqui com esse curso é tentar fazer sistemas que minimamente sejam parecidos com os ecossistemas naturais, ou seja, que possam produzir mesmo com essa irregularidade de chuvas, mesmo sem precisar de irrigação. Se o agricultor tem capacidade, pode irrigar, né? Se ele está criando floresta, ele vai fazer com que essa água não se perca no processo, tudo bem. Mas o que a gente quer fazer é trazer parâmetros para que cada um possa desenvolver o seu sistema adaptado às condições. A gente não quer criar sistemas que são dependentes, a gente quer criar sistemas que são independentes.
Na Caatinga, a gente traz esse estudo de anos, né, do professor Ambrosio, e de bons resultados, né? A gente quer disseminar e ampliar essa experiência. Eu também vou mostrar aqui para vocês, não vou detalhar, mas é só mostrar mesmo para a gente ver nas próximas semanas um pouco também desse estudo do técnico da Embrapa, Francisco Éder Paiva. Ele também traz esse experimento, né, que é um pesquisador da Embrapa, que também vem inovando e estudando esse método do professor Ambrosio. Traz essas tecnologias de manutenção, de vegetação da caatinga e sustentabilidade. Aqui nesse trabalho dele, ele mostra 2 modelos. Não vou adentrar, a gente vê nos próximos módulos. Aqui ele traz, e aí ele detalha bem aqui o método a metodologia que ele utilizou, explica bem detalhadamente, e aqui ele mostra uma pequena experiência de um pequeno saco, né, numa propriedade. Aqui ele também vai ao longo do estudo dele, ele vai mostrando, aqui também na área de vegetação, na área de caatinga, o antes e o depois, né, vamos dizer assim. Ele também faz uma conexão com a questão das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ele traz o objetivo 2, que traz a fome zero e a agricultura sustentável. Então, ele faz essas conexões, a gente, ao longo dos próximos módulos, também vai estar abordando, trazendo um pouco mais esse estudo dele, assim como também o estudo, né, e as experiências do professor e cientista São Ambrosio, né? Então, é isso, gente. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, quem está nos acompanhando aqui pelo Zoom e quem está nos acompanhando também pelo Facebook, nós finalizamos por aqui, agradecemos a todos, né, e todas que participaram. Acredito que vocês tenham enviado a ficha de frequência, né, preenchido com os e-mails de vocês, e aí, assim que terminar aqui, nós já enviaremos esse material para vocês. Kaique? Lembrando que o próximo módulo é na próxima quinta, que é exatamente deixa eu só ver aqui exatamente a data. 22. Pronto, 22 de abril. É esse mesmo horário, certo? Ficamos assim, esse mesmo horário para os próximos módulos, e vamos ter mais 3 módulos, fechamos 4 módulos, e ao longo de cada módulo a gente vai, conforme os materiais que nós fomos apresentando, né, mas a nossa matriz, né, de estudo vai ser essa bibliografia que eu mostrei para vocês do professor Ambrosio, mas também desse pesquisador, né, entre outros que nós fomos deparando, também vamos socializando com vocês. Obrigada, Rita, ao Francisco, né, que eu acho que o Francisco é da EFA, só não sei qual foi a época que ele falou que era, mas é isso. Ah, certo, Guaribana. Então Mas é isso, boa tarde, né? Obrigado a todo mundo que agradecer participou, obrigado a Aurinete aí por estar aqui com a gente. E valeu também aí o Renato, né, o Júlio, que são pessoas que eu já conheço, né? Alguns outros amigos aqui também participando, e quem não conseguiu assistir vai ficar gravado lá no Facebook, né? Dá para assistir depois, tá bom? dá para Obrigado mesmo. acompanhar depois, e convidamos, né, a acompanhar os próximos módulos. Obrigada ao Kaique
e a todos e todas que nos acompanharam. Até... Ai, gente, antes de finalizar, né, nós temos um ritual, já ia esquecendo. Gostaria, né, quem se sentir à vontade de poder ligar a câmera para nós fazermos um registro, tá bem? Antes de finalizarmos aqui, para fazermos uma foto. Quem quiser abrir a câmera aí para poder tirar essa foto, né? No e-mail que vocês enviaram, nós vamos estar encaminhando o próximo link, tá bom? Vou fazer aqui a foto. É isso, obrigado, gente, e até o próximo módulo.